Oi, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto um pouco espinhoso, que talvez desagrade as pessoas mais sensíveis, que é a necessidade do projeto disciplinar na escola. Sem um projeto disciplinar, nós não temos nenhuma outra alternativa a não ser encarar a barbárie como normalidade, né? O projeto disciplinar é algo simplesmente ausente, por exemplo, nas escolas públicas no Brasil, né? E também nas escolas particulares, mas principalmente nas escolas públicas. O projeto disciplinar ele é entendido como uma terrível agressão, né, às práticas pedagógicas, etc. e tal, e no seu lugar nós temos uma espécie de política do apaziguamento, que tem sérias consequências, drásticas consequências, negativas e perniciosas para o ensino. Tá? Então, o projeto disciplinar, ele é um condicionante pré-educacional. Então, ele não é nenhuma finalidade da educação. A finalidade da educação não é produzir disciplina. Disciplina é o pré-requisito de haver educação. É exatamente o contrário. Tá? Então, quando a gente fala da importância de um projeto disciplinar, nós não estamos aqui, e eu não faço isso desde sempre, criando uma espécie de fetichização da ordem. A ordem não é uma finalidade em si. A ordem serve à liberdade, certo? Hierarquia de valores. A ordem serve à liberdade. Se não houver um projeto disciplinar, se não houver consequências, os alunos vão criar um ambiente hostil. Não vai existir aquilo que é necessário para o bom desenvolvimento da cultura escolar. Então, a cultura escolar é uma espécie de consequência resultante do projeto disciplinar. O projeto disciplinar é um condicionante pré-educacional. Tá? Quando eu falo de disciplina, nós podemos trocar a palavra disciplina aqui, caso algumas pessoas se sintam muito ofendidas com esse termo, pela palavra responsabilidade. Disciplina é sinônimo de responsabilidade. E ao invés de um projeto disciplinar decente, as escolas têm uma política de apaziguamento. Tá? Então essa política de apaziguamento, ela causa a indisciplina. Então quando um aluno bate no outro aluno e o aparato técnico, burocrático da escola finge que isso não aconteceu, ele está contribuindo para o avanço da indisciplina na escola e para a derrocada da cultura escolar. A cultura escolar se desfaz na política de apaziguamento. Então, quando o corpo técnico permite que a disciplina aqui, ela vai ser entendida como vários elementos, mas ele permite que a disciplina se torne a normalidade, nós teremos problemas sérios com relação à atividade pedagógica normal, né? A indisciplina, ela é quando o aluno simplesmente não tem nenhum tipo de consequência em suas ações. Então, a partir dali, você tem, a partir da indisciplina, a partir dessa possibilidade, você tem aí a criação de uma série de outros fatores mais perniciosos, né, como a violência, então alunos que batem em alunos, o bullying, né? Alunos que tiram sarro de forma sistemática da cara de outros alunos, até conduzi-los à depressão e talvez ao suicídio. E nós temos vandalismo. Tá? Vandalismo, violência, bullying são apenas alguns dos resultados, mas os mais conhecidos dos resultados da indisciplina é a indolência e os maus resultados acadêmicos. Então, quando a gente vê que a gente tem péssimos resultados, péssimos indicadores educacionais nos testes internacionais,
Isso ocorre porque nós temos indisciplina. Indisciplina significa irresponsabilidade. Tá? Então, assim, muitas vezes os professores reclamam na sala dos professores: ah, existe uma terrível inversão de valores, existe uma crise de autoridade do professor, ó céus, o que faremos? Ó céus. Veja, isso é como você reclamar que a batata não se corta sozinha e se joga na água para fazer sopa, né? É responsabilidade dos professores criar essa cultura escolar, criar essa cultura de responsabilidade dos alunos. Então, os alunos, eles não chegam educados de casa, eles não têm educação em casa, existe uma inversão de valores e existe uma crise de autoridade do professor. Ora, o que vamos fazer? Nós vamos nos juntar, nós professores, a sala dos professores, vamos, se possível, discutir o problema à exaustão e buscar encontrar uma solução. A solução, que eu acredito, é um projeto disciplinar. Tá? O projeto disciplinar, ele se contrapõe à política do apaziguamento, quando a escola não faz nada. A política do apaziguamento é simplesmente a escola não fazer nada com alunos que cometem infrações. Então, aluno bate, aluno vandaliza, aluno faz bullying, aluno quebra carteira, aluno não faz a lição. Quer dizer, poxa, mas não fazer a lição também é... Bom, a indolência é o início do princípio da prática indisciplinar. E a prática indisciplinar leva à violência, ao vandalismo e ao bullying. Então, desculpa, é uma cadeia de consequências, tá? Então, nós precisamos aqui de um projeto disciplinar. O projeto disciplinar é simplesmente você criar uma cultura de responsabilidade, tá? O objetivo aqui é aumentar a autonomia do aluno. Então, a responsabilidade, ela aumenta a autonomia, ela aumenta a excelência, ela melhora o aprendizado, ela melhora a harmonia dos alunos e possibilita uma socialização saudável. Socialização que não é a mesma socialização do caso do bullying, que é a socialização viciosa, a socialização escarnecedora do outro. É uma socialização violenta por princípio, certo? Então a responsabilidade é simplesmente o aluno como diz, incorporar estes valores, né? Esses valores e aí no caso as resultantes é uma maior harmonia escolar, uma melhor socialização e uma melhor evidente no aprendizado, né? Ou seja, nós temos aqui um problema sistêmico. Problemas sistêmicos não são resolvidos com medidas isoladas. Eles são resolvidos com várias medidas, algumas isoladas, mas todas elas em conjunto, né? O que é um projeto disciplinar? Um projeto disciplinar é um sistema de recompensas e sanções. Simples. Quando você tem um aluno que comete um ato de vandalismo, ele precisa de uma recompensa ou sanção. No caso, uma sanção. Isso é importante porque nós temos na escola pública um sistema de ausência completa de recompensas e sanções. Então veja, o aluno ele se encontra numa situação em que tudo o que ele fizer será indiferente. Então, se ele fizer o melhor que ele pode, se ele buscar excelência, se ele estudar o máximo possível, apresentar os melhores resultados, a sua recompensa é 0. Quer dizer, ele tem um 10 no boletim, mas só isso. A sua recompensa efetiva é 0, ele não tem nenhum ganho com isso. Se ele fizer o pior possível, se ele quebrar a cara do professor, bater no colega, rasurar, vandalizar a sua carteira, queimar os livros didáticos que ele recebe para estudar, as suas sanções é 0. Ou seja, não existe nenhum tipo de motivador para que as ações corretas sejam tomadas e as ações incorretas sejam evitadas. Nesse caso,
O projeto disciplinar consiste em um sistema de recompensas e sanções. Então, se o aluno vandalizou a carteira, vandalizou o livro, bateu no colega, é necessário sanções. Se o aluno tem bom desempenho, é necessário recompensas, né? E isso vai criar uma conduta ética no aluno, né? Então, essa cadeia de consequências, e uma cadeia de consequências, ela precisa levar até a pior consequência possível e a melhor consequência possível. Bom, imagino eu que a pior consequência possível, que está totalmente fora de cogitação para os pedagogos atuais, seria a expulsão do aluno da escola. Mas não só isso está fora de cogitação para os pedagogos atuais, como também está fora de cogitação uma das não tão piores, não tão ruins responsabilizações do aluno, que seria a consequência da reprovação. A reprovação está completamente ausente dentro do sistema educacional hoje, quando nós temos um sistema de progressão continuada, que significa nada mais do que o aluno pode fazer o que quiser e vai passar de ano mesmo assim. Claro que não são todos os anos que temos progressão continuada, mas nós temos uma espécie de pressão velada sobre os professores para que os professores aprovem alunos no ensino público e não os retenha. Então, o professor tem um aluno problemático e o professor fala, não, eu não vou ficar com esse aluno. Imagina, eu vou passar de ano, ele sai da escola, ele vai para outra. É só mais um ano que eu vou aguentar ele, por exemplo. Coisas do tipo. Nesse caso, você não teve uma sanção. Então, o aluno ele tem um aluno problemático que bate, que xinga, que atrapalha a aula, ele não está tendo nenhuma sanção. Então, veja, essa é digamos, a segunda pior sanção possível, a reprovação. Mas, para que não se chegue a isso, seria necessário criar outras sanções intermediárias. Veja, o que acontece hoje quando um aluno realiza um ato extremo de violência. Tipo, o aluno bateu pra caramba no outro aluno. O máximo que vai acontecer com ele não é ser expulso da escola, não é reprovar, porque reprovar também não tem muita coisa a ver com isso mesmo. O máximo que vai acontecer com ele é ser suspenso. Então, ele vai receber a licença para ficar em casa durante, 3 dias ou uma semana. Esse aluno não está recebendo nenhuma sanção negativa. A gente não apenas é incompetente em criar um sistema de recompensas e sanções, em criar um projeto disciplinar efetivo, como nós criamos um projeto indisciplinar, ou seja, o projeto de estragar o aluno. O aluno fez bobagem, cometeu violência, bateu no outro aluno, cometeu vandalismo. O que vamos fazer? Vamos premiá-lo com uma semana em casa. Que maravilha, ele não pode vir para a escola, hein? Pai, ele não pode vir para a escola uma semana. O pai de saco cheio, né? Fala, putz, uma semana eu vou ter que aguentar esse diabo aqui na minha casa, né? E então, veja, nós temos um projeto que está furado. Nosso projeto disciplinar não funciona. Como acontece? Eu vou pegando aqui o exemplo de fora do Brasil, tá? Porque, veja, não é só a gente que passa por esse problema. Adolescentes são problemáticos no mundo todo. Então, adolescentes criam problemas na escola, até na Suécia. Então, o que nós fazemos nessas escolas? O que se faz nessas escolas de fora do Brasil para resolver o problema? Ok, temos aqui algumas possibilidades. Primeiro, lá que eles não têm muito esse drama de se precisar expulsar o aluno, expulsa. Quer dizer, se o aluno quebrou a cara do outro, hospitalizou o outro, a escola expulsa. Acabou. Você bota o teu filho numa escola pública, aqui na escola, não, escola pública não, numa escola privada, porque na escola pública ele não vai mais estudar. Então, isso onera o pai. Então, o pai não quer esse ônus. O pai não quer ter que pagar essa mensalidade. E aí ele faz de tudo para que para que o seu filho não seja um aluno problema,
né? Mas existem também as sanções intermediárias. Por exemplo, se um aluno bateu no outro, se o aluno vandalizou a escola, se o aluno criou algum problema, nós podemos colocá-lo na retenção, né? Ou na detenção. Apesar da palavra que também acho que vai causar espanto aí aos nossos colegas pedagogos, a detenção é simplesmente uma sala onde o aluno vai depois das suas aulas para cumprir um período. Então, muitas vezes os alunos praticam esportes e aí fala, olha, essa semana aqui, depois das aulas, você vai para a detenção. Você não vai praticar esporte, você não vai para sua casa, você vai ficar na detenção. Tá? Isso não vai matar ninguém, e isso vai ensinar o aluno que ele não pode fazer todas as coisas que ele quer. E ele vai passar mais tempo na escola, certo? Ao invés de menos tempo. Então isso sim é uma prática disciplinar ajustada, uma prática disciplinar correta. Tá? Aqui não estamos falando de sistemas antigos de educação jesuíta, onde a gente vai botar um aluno ajoelhado no milho para rezar o Pai Nosso, certo? Não se trata desse tipo de vulgaridade. Estamos falando aqui de sanções efetivas que tenham impacto efetivo, direto, comprovado no comportamento do aluno. O aluno não quer ir para a detenção. Tá? O aluno que está na detenção, ele está proibido de participar das atividades esportivas. Ele pode estar proibido também de participar das atividades lúdicas. Talvez ele tenha que cumprir um período de intervalo, ao invés de cumpri-lo no pátio, cumprir dentro da detenção, onde ele recebe o lanche para comer dentro da detenção e etc. O importante é o seguinte, você tem que pegar o aluno que causa problema, ele quase sempre causa problema porque isso é uma forma de status. Isso é importante entender. Tá? O aluno... Existem várias causas para indisciplina, para violência, para o bullying e tal. Mas o aluno que... por exemplo, o aluno que pratica o bullying no outro aluno, ele faz isso porque ele sobe na hierarquia social dentro da sala de aula e da escola. Quando ele zoa o outro aluno, ele rebaixa o outro aluno, ele sobe na hierarquia. E os adolescentes são seres absolutamente hierárquicos. Eles adoram uma hierarquia social, né? Eles querem estar no topo da hierarquia. Então, você quer desfazer isso, você pega esse aluno e você separa ele desse sistema hierárquico e você diz para ele assim, olha, você está aqui fazendo graça para os seus colegas e zoando aquele seu colega de sala, você não vai mais estar com eles, você vai para uma outra sala. Esse isolamento do ambiente que condicionou o seu mau comportamento já é algo positivo. É importante pensar que uma outra causa também da indisciplina é a educação compulsória. Então, o aluno é obrigado a estar na sala de aula, o aluno não tem nenhuma opção além daquilo, ele não tem aulas interessantes, ele não tem aulas optativas, o aluno está compulsoriamente enfiado dentro de uma sala de aula. E isso é muito negativo, isso é muito pernicioso, né? Ele não tem opção, ele não tem outra opção, melhor dizendo. E aí, evidentemente, que uma das reações dele, uma das formas dele protestar contra essa restrição da sua liberdade é pela indisciplina. Então, pela indolência, tipo, eu não vou fazer, me obriga, né? Ou também pela violência. Então eu vou bater porque eu estou entediado, eu não aguento mais essa aula, né? Então assim, a reprovação, ela é um dos elementos que separa o jovem desse ambiente que é uma das causas
do seu mau comportamento. Então, por exemplo, como eu disse, o jovem está dentro de um sistema hierárquico. Ele faz o bullying no outro jovem porque ele está dentro de uma hierarquia, né? Porque ele está dentro de uma... ele quer ser o topo, estar no topo dessa hierarquia, por isso ele ridiculariza o outro. Bom, se esse jovem, por exemplo, ele chega no final do ano, ele não tem os bons resultados na matéria, e eu não vou dar boiada para ele, porque ele não foi uma pessoa legal com os colegas e nem com os professores, então eu vou reprovar. Este cara que está numa sala onde ele já tem um certo status, ele vai para uma outra sala onde já existe uma outra lógica, e ele vai baixar a bola dele, certo? Ou seja, ele vai perder, digamos assim, esse ano, vai voltar para a sala anterior, ele vai dar aquela baixadinha na bola, o que é muito salutar, né? Uma das razões aí dessa política de apaziguamento que nós temos é uma ideologia. Isso aí é o problema da pedagogia progressiva, né? Então nós temos aí certas ideias de que nós não podemos de maneira nenhuma dizer que um aluno é um aluno problemático. Nossa, professor, que coisa absurda, você jamais... Eu tive uma professora que falou assim: algum dia um de vocês tirar um aluno da sua sala, não digam jamais que vocês tiveram aula comigo. Que é evidente uma contradição. Você dizer, olha, se você um dia tirar um aluno da sua sala de aula, então você se desfilie a sua trajetória da minha, né? Que realmente não faz muito sentido, já que você está dizendo que você não quer estar ligado com aquela pessoa porque essa pessoa é perniciosa ou tem ideias ruins. Evidentemente você não deveria ter a outra premissa como verdadeira. Se um professor tira um aluno de sala de aula, é porque ele está causando problemas, né? Ele não está se desfiliando da sua trajetória, olha só, é muito menos que isso, hein? Ele está simplesmente pedindo para que esse aluno saia da aula, e neste caso, se a escola tem um projeto disciplinar, o professor retira o aluno da sala, um inspetor recolhe esse aluno, leva ele para detenção, leva ele para a diretoria, leva ele para algum lugar. Principalmente se tiver detenção, maravilhoso. É preciso criar uma detenção nas escolas. Detenção é uma sala onde você pode ter inclusive um professor eventual trabalhando. Tá? Então é preciso ter uma sala de detenção, é preciso criar na legislação essa figura da sala de detenção, tá? E a sala de detenção não é nenhum castigo, é um lugar onde o aluno vai para estudar junto com outros alunos que tiveram o mesmo problema. Ele vai estudar, de repente, questões relacionadas à socialização e etc e tal, ou fazer uma espécie de dinâmica onde eles vão contar sobre a vida, falar sobre a vida deles, sobre os problemas de casa, etc e tal. Veja, é muito mais importante você preservar os alunos interessados no processo de aprendizagem do que você garantir que este aluno esteja dentro de uma sala de aula atrapalhando todos os demais, né? Então, mais um dos fatores que determina aí o fracasso do projeto disciplinar é que a inércia burocrática da escola não trabalha nesse sentido. Então, a escola não tem uma sala de detenção, o corpo técnico, a inspeção da escola não trabalha nesse sentido. Quer dizer, o inspetor, se está passando no corredor e ele vê um aluno para fora da sala, ele fala: volta para a sala. Não, aqui no corredor não. Não, professor, o aluno não pode ficar no corredor. Não, coloca dentro da sala, porque aí ele atrapalha a sua sala e a gente finge que está tudo bem, né? Porque o problema está dentro da sala e a gente não tem que lidar com o problema. Então, essa inércia burocrática da escola não conseguir lidar com o problema do aluno é um dos fatores que atrapalha e cria essa política de apaziguamento de alunos que podem quebrar a cara do outro aluno sem nenhuma consequência, né? E isso tem tudo a ver com aquilo que nós chamamos aí também, né, de educação progressiva. Não podemos
Jamais, você não pode nem você não pode falar nada, você não pode nem olhar torto, falar assim, você foi um mau aluno, você se comportou mal, oh professor, você é terrível, você é opressor, você é desumano, isso é totalmente antipedagógico, não se faz de maneira nenhuma. Quer dizer, é uma bobagem você acreditar que o comportamento ético ele é inato. O comportamento ético ele não é inato. Nós aprendemos o comportamento ético e nós não aprendemos o comportamento ético pelo discurso, tá? Nós aprendemos o comportamento ético pelas consequências e sanções, pela cadeia de consequências, as recompensas e sanções. Quando você tem um sistema de recompensas e sanções, você aprende a comportar-se com ética. Não adianta você por exemplo, o aluno fez um negócio errado, entra o diretor e dá um monte de bronca e nada acontece com o aluno. E daí? Então, o que você pode fazer contra mim? Se eu quero quebrar a sala de aula como aluno, se eu quero bater no professor, igual esses dias, o que aconteceu? Alunos colocaram, olha isso, olha o grau de loucura que está o Brasil. Alunos colocaram veneno de rato na bebida da professora. Essa é a diversão. É a diversão. Isso, enquanto eu estava em sala de aula, eu já não sou mais professor do ensino público, eu tive um aluno que jogou contra mim uma moeda arremessada dentro de um estilingue de cano de PVC. Então é um cano de PVC com elástico que você coloca a moeda dentro, solta esse elástico e é como se fosse um tiro aquilo. Essa moeda passou do lado do meu olho e bateu na lousa atrás enquanto eu estava corrigindo prova. Então eu digo, essa moeda podia ter pegado no meu olho, esse aluno simplesmente ia abaixar a cabeça, colocar um negócio, jogar do lado e nada ia acontecer com ele. É um aluno completamente marginal. Os pais dele são completamente marginal. Isso também é um negócio como se diz, recorrente, tá? Você vê aluno bosta, desculpa o termo aqui, você vê um aluno, como se diz, marginal aqui, como esse, que é um vândalo, que é um agressor em potencial, e você olha para o pai e para a mãe dele e você fala, já entendi. Né? Nunca você tem um pai totalmente bonzinho, uma mãe totalmente bonzinha com um filho louco, a não ser que aí no caso é por conta de indolência dos pais também, pode acontecer, mas é muito raro, tá? Geralmente os pais eles endossam o comportamento dos filhos porque eles se veem espelhados no filho. Então o filho, quando exerce a sua delinquência, o pai acha isso como uma espécie de extensão do seu poder, da sua vontade, da sua potência. Então, isso mesmo, filho, faz o que você quiser, você pode, eles não podem nada contra você, etc e tal. Eu já vi pais falando isso, tá? Eu já vi um pai falando, infelizmente, filho, aqui na escola quem manda são eles. E não é o caso, a verdade é que não é o caso, né? Então, eu acho que nós precisamos pensar muito neste projeto disciplinar. Nós precisamos de um projeto disciplinar para que a gente crie uma cultura escolar. Tá? A cultura escolar ela não existe no vácuo, ela não existe de antemão, ela não está previamente dada. Então a gente criou um prédio chamado escola e pronto, você tem uma cultura escolar. Não é assim. A cultura escolar é criada. Nós não criamos ainda a cultura escolar. Nós temos prédios que nós chamamos de escola e elas não são escolas. Escolas pode ser qualquer coisa, pode ser um barraco, pode ser um jardim. Inclusive na Grécia Antiga geralmente era um jardim. A escola pode ser um jardim, desde que tenha sombra, né? Porque no sol também não dá para estudar. Mas a escola não é um prédio, a escola não é uma parede, a escola não é uma lousa, a escola é uma cultura. E é uma cultura que se dá entre alunos e professores. Então, o coração da escola é o professor. Se você desrespeita o professor,
se você desvaloriza o professor, inclusive essa crise de autoridade do professor que nós reclamamos, né? Como aquele que reclama que as batatas não se cortam sozinhas e se jogam na sopa, né? Essa crise de autoridade é causada porque nós não criamos a cultura escolar. A cultura escolar é uma cultura, não é algo que está dado, é algo que se cria com práticas, que se cria com atitudes e ações, né? Então, nós precisamos ser capazes de identificar os problemas, solucionar os problemas, com ações de recompensa e sanções, que estejam dentro de uma cadeia de consequências que sejam proporcionais aos atos cometidos, evidentemente. Quer dizer, ninguém está falando aqui, o aluno não copiou lição da lousa, então vamos expulsar o aluno. Quer dizer, não é isso que se trata. Vamos botar o aluno ajoelhado no milho porque ele peidou na sala de aula. Não é disso que se trata, certo? E apesar de que eu já tive professores que faziam coisas absolutamente antiéticas, como colocar apelido em aluno, fazer bullying com o aluno, o professor, não comigo, mas com outro aluno. Eu me lembro bem que a professora chamava o rapaz de marcha lenta, né? Ele era o zoado da sala. A gente tinha ele como uma espécie de aluno bobo, dodói mesmo, assim, né? Isso era na 4ª série. Eu me lembro até hoje, eu não vou falar o nome do menino, porque acho que eu também não lembro, mas a gente chamava de marcha lenta porque a professora colocou esse apelido nele. Então, esse tipo de prática é nojenta, é repugnante, não é disso que se trata, tá? Apesar de que hoje, na escola pública, nossa, se o professor fizesse isso, seria terrível. Quando não existe, e é terrível, mas não existe sequer um projeto disciplinar. Voltando no tema do vídeo, que é a importância do projeto disciplinar, que é um condicionante pré-educacional. Sem projeto disciplinar não existe cultura escolar, sem cultura escolar não existe escola. O que existe é um prédio que está lá, você está vendo só um prédio. Não existe escola sem cultura escolar, não existe cultura escolar sem projeto disciplinar, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês hoje. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se você tem uma opinião contrária à minha, você pode deixar, eu vou ler, eu vou querer entender por quê, e de repente pode até dar mais um vídeo isso aí, né? Porque algumas pessoas realmente discordam da ideia de que nós temos que ter consequências e sanções para as ações dos alunos, que eles têm que fazer tudo o que eles querem e que está tudo bem. Não me parece que isso é correto. Outras pessoas já acham que a gente tem que botar os milicos para dentro da sala de aula para bater nos alunos. E eu também acho um absurdo. E é sério, hoje no Brasil a gente tem gente louca a ponto de achar que você tem que botar um policial para lidar com o aluno. Quando o problema é de policial, é claro que sim. Se um aluno matou outro aluno dentro da sala de aula, o problema é de policial mesmo, né? Aí não é... Você entende? Tudo tem uma justa proporção. Tudo tem uma justa medida. Nada deve ser feito fora disso. Então, a ausência de sanções significa injustiça. Se nós temos uma justa medida para cada ação, quer dizer que a ausência de medidas para as ações significa injustiça. A política de apaziguamento cria a injustiça. Ela cria a indisciplina, ela cria a violência, a indolência, o bullying e etc. E os maus resultados acadêmicos consequentes. Então, quando você vê lá que nós temos um péssimo resultado no exame PISA, você pense, talvez seja porque na sala de aula o aluno bota veneno na bebida do professor para se divertir e nada acontece. Não existem sanções. O que vai acontecer com esse aluno que botou veneno? Ele vai ser chamado pela diretora, que vai falar com um ar muito grave, isso não se faz, onde já se viu, talvez vai gritar, talvez vai dar chilique, talvez vai espernear, sapatear, né? E nada mais que isso.
nada mais que isso. Os alunos podem botar fogo na escola. Se você quiser fazer o teste, não estou dizendo para você fazer o teste, mas se você quiser fazer o teste, você vai ver que nada acontece. Nada acontece quando você não tem um projeto disciplinar, e nós não temos, tá? A importância do projeto disciplinar, que é favorecer a liberdade, porque a disciplina favorece a liberdade. Não é disciplina pela disciplina, ninguém é fascista aqui, tá? Não é ordem pela ordem, ninguém cultua a ordem. Eu não cultuo a ordem. Se algum louco aí cultua a ordem, problema de vocês. A ordem pela liberdade, a ordem pela autonomia do indivíduo, tá? Para favorecer o aprendizado. E aí sim, aí nós teremos uma escola decente. Então, se você discorda ou se você concorda, por favor, deixa aí sua opinião, me ajude nesse debate. Se você concorda bastante comigo, você pode passar esse vídeo aqui para os seus amigos professores e de repente vocês podem marcar uma reunião para tratar disso e apresentar para a coordenação um projeto disciplinar, ações e consequências. E de repente você pode mandar para a gente aí ideias de sanções, além dessa ideia, por exemplo, da detenção que existe fora do Brasil, né? Eu já imaginei, por exemplo, um sistema onde os alunos que tenham bom desempenho poderiam ter acesso às salas de jogos, às salas de vídeos e alguns tipos de atividades lúdicas dentro da escola que seja restrito para os alunos com melhor desempenho. E aí você tem o quê? Você tem recompensas para os bons desempenhos e você tem sanções para o mau desempenho, tá? Então, de repente, você pode me ajudar dando mais ideias sobre esse assunto, porque é um assunto longo e eu também não pretendo aqui estar absolutamente certo nem nada disso. Muito obrigado, até a próxima, falou, tchau, tchau.